Quando Jesus entrou em Jerusalém, no dia em que chamamos de Domingo de Ramos, uma multidão eufórica por causa dos seus milagres poderosos o cercava e o saudava. Por causa de seus ensinamentos surpreendentes e especialmente porque ele ressuscitou o seu amigo Lázaro dos mortos, todos acreditavam ser ele o verdadeiro enviado de Deus. Eles conheciam tudo sobre ele e sabiam claramente o que as Escrituras diziam sobre o Messias. Antes da vinda de Jesus, João Batista pregou poderosamente no deserto, trazendo toda a nação de Israel ao arrependimento com a promessa de que o reino dos céus estava próximo. O tempo destinado havia chegado. O caminho do Senhor havia de ser preparado. Seu Messias, ou melhor, o verdadeiro rei de Israel, estava a caminho, mas a euforia e a ignorância foram misturadas com a incerteza. Se ele era o rei, o filho do Altíssimo, o que ele é? O que ele fará? E o que ele espera de nós? Jesus certamente cumpriu todas as promessas de um libertador. Ele curou os enfermos, alimentou um exército com 5 pães e 2 peixes, ressuscitou Lázaro e fez tantos outros milagres. Mas desde o início eles eram um povo dividido. Alguns o receberam de bom grado, outros tiveram dúvidas. Jesus não era apenas o que eles esperavam. Era muito familiar, comum e humilde demais para ser um rei. Alguns o rejeitavam abertamente, dizendo: "Por que vosso mestre come com os cobradores de impostos e outros pecadores?" Outros diziam: "Se o Messias vier, ele fará mais milagres do que este homem?" Muitos estavam experimentando o que o profeta Isaías havia escrito sobre o Messias. Como raiz de uma terra seca, não tinha beleza nem formosura.
No dia em que Jesus foi apanhado e torturado, os discípulos não queriam ir a Jerusalém. Eles também não esperavam que Jesus fosse se entregar tão fácil sem lutar, principalmente depois de sua entrada triunfal na cidade, onde toda aquela multidão o aclamou como rei, gritando: Hosana! Quando o viram ser traído, julgado injustamente e condenado à morte, tudo em que eles acreditavam passou da crença para a descrença. Eles simplesmente não entendiam. Se ele era um rei, onde estava o esplendor de tal honra? Ou melhor, onde estava a autoridade e a soberania de um rei? Onde a coroa de ouro está e o manto cheio de esplendor e glória, deixaste a festa do teu lar e o fulgor das vestes tão brilhantes. Quem deixaria o céu e o seu trono pra escolher a que sofrer? Filho do bom Deus, adorado entre os querubins, se entregou por nós, Cristo, Mestre, Filho do bom Deus. Então, sozinho numa cruz, foi a sentença assim por nossas culpas, em troca só por nos amar e conceder perdão ao povo em trevas. Que amor tão grande que aos caídos se deu assim naquela cruz. Filho do bom Deus, adorado entre os querubins, se entregou por nós, Cristo, Mestre, Filho do bom adorado entre os querubins, se entregou por nós, Cristo, Mestre, Filho do bom Deus, Eles não entenderam que era necessário Jesus absorver o pecado do mundo e em seguida revelar a sua glória. Tudo o que podiam fazer era confiar no que ele disse e segui-lo. Eles não sabiam que, estando com Jesus em suas horas finais de vida,
passariam a ser testemunhas para testemunhar ao mundo sobre o maior evento da história da humanidade. Esse evento também mudaria radicalmente suas vidas. Jesus se entregou por eles, se entregou por nós, tomou sobre si as minhas e as suas iniquidades. Naquele dia, durante a morte de Jesus, os discípulos entenderam o que significa chamá-lo de Senhor e Rei. Grande dor que sofreu, suas mãos de amor, traição que suportou o soberano Rei. Nossa dor carregou, graça a Deus sentar aos seus e aos céus nos levará ao soberano Rei. Saudável é o seu amor, o seu reino é pra sempre. Que grandioso e sublime amor do soberano Do Senhor, terno olhar, doce voz a chamar. Toca os céus, meu coração, o soberano Rei. ressurgiu, vivo está. E hoje eu salvo estou. Viverei só pra cantar ao soberano Rei. Saudável é o seu amor, o seu reino é pra sempre. Que grandioso e sublime amor do soberano Santo Rei. Sim, é pra sempre. Grande amor. Ressurgiu, Vivo está. e hoje eu salvo estou. Viverei só pra cantar. Soberano Salvador, Senhor, Santo Rei, meu Salvador. Havia muitas suposições sobre o rei que viria. Muitas profecias previam a vinda do Messias, mas este mistério seria revelado por Deus no momento certo. Jesus veio a primeira vez para livrar do pecado o servo sofredor, mas em sua segunda vinda ele é o Cristo exaltado, que vem em grande glória e poder para reinar como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Mas como acreditar nisso se já fazia 3 dias que Jesus estava morto? Não há uma maneira de expressar o que os discípulos sentiam naqueles dias. Mas com certeza, seus piores medos e torturas se tornaram alegria na mais bela manhã de todos os tempos. E Jesus foi posto numa tumba.
e vereis o Filho do Homem assentado à direita do Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. E no centro do trono dos 4 seres viventes e dos anciãos vi um cordeiro de pé, como se tivesse sido morto. Ele tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Ele veio e tomou o livro da mão direita do que estava assentado sobre o trono. Havendo ele tomado o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro. Cada um deles tinha uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, e cantavam um novo cântico, dizendo: Digno és de receber o livro e de romper seus selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus homens de toda a tribo, língua, povo e nação. Olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono dos seres viventes e dos anciãos, e o número deles era milhões de milhões e milhares de milhares. Eles proclamavam em alta voz: Digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Então ouvi todas as criaturas no céu, na terra, debaixo da terra e no mar e tudo o que neles há dizer: Aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro sejam o louvor, a honra, a glória e o domínio pelos séculos dos séculos.
Graças a Deus. A Deus toda a honra e toda a glória. Que lindo que Deus continue derramando graça na vida de vocês, queridos irmãos, que se prepararam para louvar ao Senhor nessa noite com essa linda cantata. Certamente Deus falou ao nosso coração e devemos pensar em tudo que vimos, em tudo que ouvimos, porque essa é a mensagem do Evangelho que nós queremos anunciar para você nessa noite. Jesus se esvaziou da sua glória. Ele veio e assumiu a figura de servo, mas ele reina, porque ele cumpriu a sua missão, está à destra de Deus Pai. Deixa eu te fazer uma pergunta. Jesus já reina no seu coração? Você pode sair daqui hoje com Jesus, literalmente falando, reinando no seu ser. Entregue a sua vida a Jesus. Se você ainda não teve essa experiência e Deus está falando com você, você talvez se identificou vendo essa linda história, que é a história que dividiu o mundo em dois momentos, antes de Cristo e depois de Cristo. Cristo quer reinar na sua vida. Nós vamos inverter um pouquinho a ordem aqui, porque nós vamos daqui a pouco ter a saída dos nossos queridos irmãos do coral, mas eu queria agradecer a presença de todos que estão conosco. E hoje nós vamos fazer um pouco diferente. Eu quero agradecer a todos que nos visitam, mesmo que você já tenha vindo aqui alguma outra vez. Eu queria pedir que todos que foram convidados para estar aqui nessa noite ficassem de pé neste momento, por favor. Bendito seja o nosso Deus. Quero agradecer a todos vocês que vieram, que receberam um convite especial. Nós amamos vocês. As nossas portas sempre estarão abertas. As portas da igreja e do nosso coração para acolher vocês aqui. Podem assentar-se. Que Deus abençoe. E se desses que ficaram em pé agora, alguém ainda não tem Jesus na sua vida e na sua história, Cristo quer reinar na sua casa, na sua vida, na sua história. Que Deus abençoe cada um de vocês, irmãos e irmãs. A decoração ficou linda. Os irmãos da parte da técnica, da transmissão, do som, isso será compartilhado depois para que nós possamos espalhar. E toda vez que eu assisto uma linda cantata como esta, a gente fica pensando assim, é uma pena que às vezes é uma única apresentação, né? Dá vontade de falar assim, nós vamos pegar esse grupo agora, nós vamos para outro lugar, nós temos que cantar em outro lugar, fazer essa mensagem ser levada para outro público. Me aguarde, viu gente? Quem sabe uma hora a gente vai ter essa experiência de sairmos daqui, porque estrutura nós temos. Deus já tem abençoado a todos nós. Nós não podemos ficar só aqui. Nós temos que abençoar outras vidas. Topam? Vamos pensar nisso com carinho, porque olha, eu no Natal eu só fiquei assistindo em casa. Mas hoje, ao vivo e a cores, muito melhor. A Deus toda a honra e toda a glória. As nossas crianças também que louvaram lindamente. Quero convidar a todos para que fiquem em pé. Nós vamos orar. Eu vou impetrar a bênção. Hoje nós não teremos o amém tríplice, mas após a bênção vocês se assentarão. E aí os nossos queridos irmãos do coral sairão. E aí depois todos estão também livres para saírem. Um abraço a todos. Que Deus abençoe. Nós estamos aqui à disposição. Se alguém desejar conversar, vir conhecer um pouco mais da nossa igreja, todos os domingos às 9 da manhã nós estamos aqui na escola dominical. E às 18h30, no horário que você veio hoje, nós também estamos aqui. Rapidamente aos irmãos da igreja, 2 avisos. Quinta-feira, o encontro dos grupos familiares aqui na igreja às 20 horas. E vocês verão amanhã uma propaganda, um anúncio que eu colocarei no grupo da igreja sobre um trabalho missionário que a nossa querida irmã, igreja irmã e a mãe, vamos assim dizer, Igreja Presbiteriana de Ermelino Matarazzo, está promovendo uma feijoada missionária para o próximo domingo. Eu não vou detalhar agora aqui o que é, mas os irmãos receberão amanhã o anúncio no grupo de WhatsApp. Quem desejar contribuir com essa obra missionária através dessa feijoada missionária, saberá lá através das instruções. Vamos orar. Pai de amor, Tu és Rei sobre as nossas vidas, o Senhor é o Rei soberano, isso foi cantado, foi pregado, foi anunciado nessa noite. Senhor, o Senhor conhece como cada um entrou aqui, como está a vida particular de cada uma dessas pessoas, a nossa vida. Reina, Senhor, sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre, ó Deus, a nossa história. E nos perdoe, Senhor, quando muitas vezes nós queremos assumir a direção da nossa vida. Nós queremos muitas vezes ser tratados como se nós fôssemos o rei da nossa própria história. Nós não somos. Ajuda-nos a entender que somos servos, servos do Altíssimo, servo do Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores.
Te agradecemos, ó Pai, por todos os irmãos e irmãs que participaram dessa cantata, aqueles que cuidaram dos ensaios, da organização, da ornamentação, a parte visual, a iluminação, o som, a transmissão, as vozes das crianças e de todos esses irmãos e irmãs aqui na frente. Oh Deus, como é bom ver a Tua igreja te servindo ao Senhor, que eles continuem cantando lindamente para a Tua honra e para a Tua glória, mas especialmente agora, Senhor, eu rogo ao Senhor, pelas pessoas que estão aqui, aqueles que ainda não tiveram um encontro contigo, que a Tua palavra continue trabalhando nesses corações, e que o Senhor reine nessas vidas para a Tua honra e Tua glória. Nos dê uma noite de paz, nos prepare para essa nova semana que está iniciando. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus, aquele que vive e reina para todos sempre. Amém. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno e altíssimo Pai, a comunhão, a unção e o poder do Santo e Divino Espírito de Deus, repouse sobre vós, irmãos, agora e para todos sempre. Amém. Eu quero que todos nós declaremos agora, e vocês podem sentar. Eu vou falar a frase e depois nós vamos falar tudo junto. Jesus é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Vamos falar todos juntos? Jesus é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Deus abençoe, uma boa noite. Vamos aguardar a saída do coral. Deus abençoe, queridos.